Ruth fica depois de Juízes. Amém? Bom, vou estar lendo. Noemi e suas noras. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Emimeleque, e o nome da sua mulher Noemi. E dos seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi a suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em sua casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram e disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minha filha, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltais, filhas minhas, ide-vos, embora que muito velha sou para ter marido, ainda quanto eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-lo-eis até que vieis a ser grandes, deter-vos-ei por eles, sem tomardes marido. Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesma, quanto a mão do Senhor se desgarrou contra mim. Então levaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me insiste para que te abandones e deixe de seguir-te. Porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim, o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvido para ir com ela, deixou-lhe de fazer isto. Assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia do Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi, o Senhor testifica que contra mim, e o Todo-Poderoso
Louvado seja Deus, me tem feito mal. Assim Noemi voltou e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Amém? A igreja possa se sentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse livro fala sobre Ruth, mas eu não falarei sobre Ruth. Eu vou falar sobre Noemi. Louvado seja Deus. Essa mulher, louvado seja o nome do Senhor. Nessa época estava, louvado seja Deus. Eles mudaram para Moabe, foram embora para Moabe, porque a terra onde ela vivia, estavam passando grande fome. E nessa época ela ficou lá, passaram-se 10 anos. E ela perdeu o seu marido. Morreu seu esposo, seus filhos se casaram e logo também eles faleceram. Então Moabe ficou 10 anos distante das bênçãos de Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Noemi ficou afastada do Senhor todos esses 10 anos. E por aquilo que tinha acontecido com ela, louvado seja ter perdido o seu marido, ter perdido os filhos dela, ela se entristeceu. Ela fechou o coração dela. Ela não quis mais saber de fazer nada. Tanto é que o nome dela, louvado seja Deus, aleluia. Deixa eu procurar aqui, porque Deus vai falando comigo, eu tenho que ir marcando, porque a cabeça da gente já não é a mesma. O que você me fala hoje, amanhã você me pergunta, eu já não lembro mais. Amém? Mas depois eu... o nome Noemi significa agradável. Nome, né? Agradável. Louvado seja Deus. E Mara já significa amarga. Então, quando ela entrou na cidade, tu não és Noemi? Ela não me chama de Noemi. Me chame de Mara, porque eu sou amarga. Meu coração está trancado. Nada tenho mais para ser me chamada de Noemi. E aquela mulher, infelizmente, ela voltou. Quando ela saiu da cidade dela, ela saiu com os filhos e com seu esposo. Quando ela retornou, ela voltou vazia. Ela voltou com as suas mãos vazias. A sua casa estava vazia. O seu coração estava vazio. Pela perca que ela tinha. Porque ela achava que Deus era culpado dos filhos do esposo terem falecido. Mas Deus não tinha culpa de nada. Muitas vezes nós passamos por um processo em nossas vidas, aleluia, e achamos que Deus tem nos abandonado. Aconteceu isso porque Deus permitiu. Não, louvado seja Deus, é o culpado de tudo. Não, Deus não tem culpa de nada. Mas aqui essa mulher, ela não entendeu o trabalhar de Deus na vida dela. Ela perdeu sim o seu esposo, perdeu os seus filhos. Ficou apenas ela e as duas noras. Tanto que uma voltou para a casa dos pais. Mas Ruth ficou do lado dela. E Noemi estava tão amarga, tão cega, que ela não conseguia perceber o que Deus estava fazendo na vida dela. Glórias a Deus. Mas Deus deixou Noemi com ela. Noemi, louvado. Mas Deus deixou Ruth, com ela. Porque Ruth, louvado seja Deus, era uma bênção. Foi Deus que deixou Ruth com ela para ser uma bênção na vida dela. Para que viesse tirar ela daquela amargura. Para que viesse tirar ela daquela tristeza. Para que ela pudesse mudar de situação, louvado seja Deus. Mas Noemi não via isso. Tanto é que ela falava, Deus me abandonou. Deus me deixou. Deus Todo-Poderoso tem me feito mal. Então, para ela, Deus tinha feito mal para ela. Deus não tinha feito nada de bom na vida dela. Ela ficou 10 anos. 10 anos sem as bênçãos do Senhor. E muitas vezes nós perdemos as nossas bênçãos. Louvado seja Deus, aleluia.
pela nossa amargura, pela nossa tristeza nos nossos corações. Porque quando nós estamos tristes, nós estamos amargos, louvado seja Deus, aleluia. Nós não queremos estar na casa do Senhor, nós não queremos fazer a obra do Senhor. Aí é difícil o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Aí é difícil a gente ser abençoado, louvado seja Deus. Mas mal ela sabia o que Deus estava fazendo, aleluia. Então Ruth, louvado seja Deus, aleluia, conheceu Boaz, aleluia. Aquela jovem ia pegar lá nas espigas de milho, louvado seja Deus, e cuidava da sogra dela. Que nora, hein? Que nora. Louvado seja Deus. Então vocês respeitem sua sogra, cuidem da sua sogra, louvado seja Deus. Sogras, cuidem das suas noras. Eu não conheci minha sogra, só tenho minha nora, que a amo demais, louvado seja Deus. E creio também, se eu precisar, ela estará cuidando de mim. Então Ruth, louvado seja Deus, conheceu Boaz, homem rico, louvado seja Deus. Tinha parentela com o esposo de Noemi, com ela, louvado seja Deus. E ali essa jovem, louvado seja o nome do Senhor, ia cuidando da sogra dela, levava o alimento, trabalhava, chegava, cuidava dela. E Noemi ainda não entendia o trabalhar do Senhor. Glórias a Deus. Noemi tinha deixado 3 sepulturas em Moabe. Mas Deus, em sua bondade, Deus é bom demais, a mantinha viva para que ela viesse ver a glória de Deus sobre a vida dela. Glórias a Deus. Aleluia. E lhe permitiu voltar para Belém. Quando nos concentramos apenas em nossas provações, quando nós ficamos só ali pensando nas nossas provações, nas nossas lutas, aleluia. O Deus Todo-Poderoso, aleluia, não vai ter espaço para entrar na sua mente. Não vai ter como você dar lugar ao Espírito Santo de Deus no seu coração. Porque você está ali martelando nas suas dificuldades, nas suas lutas, nas suas provações. E ali estava essa mulher, e Deus tentando mostrar para ela, mulher, acorda, mulher. Ruth está com você. Ruth é uma bênção. Eu enviei Ruth para ser uma bênção em tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu falo para os irmãos nesta tarde, louvado seja Deus, é que nós não viemos desistir dos nossos sonhos, das promessas que o Senhor fez em nossas vidas. Essa mulher, louvado seja Deus, aleluia. Depois que perdeu tudo, voltou para a cidade dela. Porque ela ficou sabendo que ali já estava melhor, já não estava faltando nada, a situação já estava se acalmando. E ela voltou com Ruth. Então por que desistir neste momento? Quando essa mulher, louvado seja Deus, tentou desistir, Deus enviou a bênção para ela. Muitas vezes a bênção está do nosso lado e nós não estamos enxergando. Muitas vezes você está passando por essa luta, por essa provação, aleluia. Porque o Senhor quer te mostrar algo, o Senhor quer te ensinar algo na presença dEle. E nós estamos cegos espiritualmente. Como eu estava lendo aqui do cego também, louvado seja Deus. Então o Senhor quer que nós abrimos nossos olhos espirituais para ver o que o Senhor está fazendo. Muitas vezes acontecem as coisas na nossa vida por um grande livramento que o Senhor está nos dando. E esse foi o livramento que Deus deu, louvado seja Deus, a Noemi. Aconteceu tudo aquilo na vida dela para que ela pudesse voltar, louvado seja Deus. E Ruth conhecer Boaz para que aquela situação fosse mudada pelo Deus Todo-Poderoso. E com certeza aquela mulher viu. Porque Ruth casou com Boaz. Deu uma vida maravilhosa, louvado seja Deus. Teve filhos. E Noemi foi ser, louvado seja Deus, cuidar daquelas crianças. Foi uma mulher abençoada.
Graças, louvado seja Deus, a Ruth. O canal de bênção dela foi Ruth. Então, qual é o seu canal de bênção nesta tarde? Qual é? Qual é a luta, a prova que você está passando, que você acha que não vai mais suportar? Você já imaginou você perder seu marido e seus 2 filhos em pouco tempo? Você já imaginou? Logicamente, aquela mulher ficou transtornada. Perdeu o marido e os 2 filhos. Então, por ter ficado daquele jeito, o coração dela ficou amargo. E ela não cria mais que Deus estava ouvindo ela. Ela acreditava que Deus não estava ouvindo mais, louvado seja Deus, o clamor dela. Mas Deus estava. Como eu sempre digo, muitas vezes Deus trabalha no silêncio. E nós achamos que Deus não está ouvindo. E Deus tentando provar para aquela mulher, mostrar para aquela mulher que o canal de bênção estava ali do lado dela. Mas a amargura era muito grande. Então, creia que Deus pode mover montanhas, Deus pode mudar a situação, Deus pode mudar o cativeiro. Eu creio sempre. Sempre quando estou numa situação, numa luta, eu falo, Senhor, eu não tenho a quem pedir socorro, Pai. Eu só tenho a Ti. Eu só tenho a Ti. Muitas vezes nós não temos para onde correr. Há um só caminho. O caminho é Jesus Cristo. É quando eu entrego tudo nas mãos dele. Eu falo, Pai, está nas tuas mãos. O Senhor é o Deus da minha providência. E Deus sempre, louvado, se pode demorar. Mas Ele sempre cumpre tudo aquilo que Ele fala. Tudo aquilo que Ele promete para nós se cumpre. É como o Mateus estava falando aqui. O Senhor pode nos dar de tudo. Mas nós temos que estar na presença dEle, buscando e fazendo a vontade dEle. Como eu sempre digo, é fácil você entrar aqui, receber a palavra, receber a bênção, louvado seja Deus, e ir embora e não voltar mais. Não voltam mais. Aí quando a vida está no fim do poço novamente, aí retorna novamente para a igreja. É como de Deus é misericordioso, Deus é bom demais. Louvado seja Deus. Então temos que continuar. É um novo ano. Um novo ano, como eu digo, mudou só o calendário, mas a nossa vida vai continuar a mesma coisa. A mesma coisa vai continuar. Contas irão chegar, vamos ter que pagar. Louvado seja Deus. Mas se nós estivermos na presença do Senhor, para nós nada há de faltar. Todo mal, toda enfermidade, pelo sangue de Jesus seja repreendido. Então faça que nem Noemi. Louvado seja Deus. Não esteja cega, não. Porque creio que ao seu lado tem uma Ruth. Se você hoje se sente como Noemi, creia que tem uma Ruth aí do seu lado, um canal de bênção na tua vida para que Deus venha te abençoar. E você não está enxergando, você não está vendo neste momento. Louvado seja Deus. Não deixe isso, louvado seja Deus, deixar o seu coração amargo. Que a pior coisa que tem é quando uma pessoa está com o coração amargo. Você vai conversar com a pessoa não tem nada de bom para te dizer, nada de bom para te falar. Só sai coisa amarga, só problema, só dificuldade. Louvado seja Deus. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo de Deus. E nós mesmo, com todos os nossos problemas, se chega alguém precisando, nós sempre lançamos uma palavra de bênção na vida das pessoas. Porque as pessoas e Deus não tem nada a ver com nossos problemas, com as nossas adversidades. Louvado seja o nome do Senhor. Então faça como, aleluia, Noemi, mas louvado seja Deus, abra os seus olhos, porque a Ruth está aí do seu lado. O canal de bênção está aí do seu lado. Basta você crer que Deus vai te abençoar. Basta crer. Muitas vezes achamos que é difícil. Mas, irmãos, creia que Deus é poderoso para transformar as nossas vidas. Deus pode louvar, tem poder. Ele tem o poder de abrir as portas de emprego. Deus tem o poder de estar curando, de estar transformando, louvado seja Deus.
Mas nós temos que acreditar, nós temos que ter fé, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Temos que ter fé, temos que ter fé. Porque sem fé é impossível alcançar as bênçãos do Senhor. Então, se você crê, se você tem fé, louvado seja Deus. Muitos estão saindo de férias, estão viajando, que Deus acompanhe, guarde, que Deus possa trazer com segurança. E nós muitas vezes estamos aqui orando por aqueles que não querem saber do Senhor. Por aqueles que não estão na casa do Senhor. E o Senhor ouve o nosso clamor e vai até a eles e dando livramento. Então receba essa palavra nesta tarde, louvado seja Deus. Escrevi um monte de coisa e não disse nada. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mas que vocês possam sair nessa tarde deste lugar com a certeza, irmão. Mas tem que crer, irmão. Muitas vezes nós não recebemos a vitória, a bênção, porque lá no fundo, nós não estamos crendo. Nós não estamos crendo. Pode demorar, mas vai vir. Temos que ter paciência. Paciência é uma virtude que muitos não têm. Então nós temos que ter paciência, louvado seja Deus, para alcançar a nossa vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé nesta tarde. Aleluia, louvado seja Deus. Quarta-feira, querendo o Senhor, estaremos aqui. Novamente, louvado seja Deus. Fazendo a vontade do Senhor. Creio que quarta-feira estará algum pregador aqui. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Pai Nosso nessa tarde? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Glória a Deus. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder. Amém, Jesus. Coloque sua mão no coração nessa tarde, amém? Que a paz, o amor e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje para sempre. Está terminado em nome de Jesus e as palmas louvam o Senhor. Amém?